Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Úrsula, estamos de volta para mais uma aulinha. Já deixa o seu like, já curte, já se inscreve no canal, porque você sabe que a aula é boa, né? Aham, sei. Hoje a nossa aula vai ser sobre frações. Um assunto que muita gente tem dificuldade, né? Me procuram para tirar dúvidas e eu vejo que frações realmente traz uma certa dúvida, uma certa dificuldade. E eu vou mostrar para vocês que é simples e muito fácil. Então, vem comigo. Bom, aqui ó, eu trouxe uma notação para vocês da fração. Nós temos aqui a fração representada por x barra y. O x, gente, ele é chamado de numerador. E o y é chamado de denominador. Esses são os nominhos dessas crianças aqui que formam a fração. Bom, o x, o numerador, ele é a quantidade de partes do todo que foram tomadas. Calma que eu já vou mostrar. E o y é o total de partes que o todo foi dividido. Nossa, Úrsula, como assim? Vamos imaginar, então, uma barrinha de chocolate aqui, ó. Uma barra de chocolate. Ela é o todo, tá bom? A barra de chocolate é o todo. Eu vou dividir essa barra de chocolate em 3 partes. Quando eu pego o todo e faço essa divisão em 3 partes, essa divisão é o denominador. Então, a gente já sabe aqui, ó, que a parte de baixo é 3, porque eu peguei o todo e dividi ele em 3 partes. O numerador é a quantidade de partes em que eu vou tomar. Então, por exemplo, eu tô aqui com essa barra de chocolate dividida em 3. Em casa, sou só eu e minha irmã. Então, eu vou pegar um pedacinho para mim e um pedacinho para minha irmã. Então, eu tomei 2 partes dessa barra que estava dividida em 3. Então, como eu tomei 2 partes, o numerador é 2. Entenderam, gente? É simples. Então, eu tenho uma barra de chocolate e eu dividi ela em 3. A barra de chocolate é considerado o todo, é o inteiro, é o 1, tá bom? Então, quando eu pego ela e divido ela em 3 partes, essas 3 partes formam o denominador, que é o total de partes em que o todo foi dividido, tá? E o numerador é a quantidade de partes em que eu vou tomar essa barrinha de chocolate, tá? Então, eu tomei para mim 2 partes. Então, a fração aqui ficou 2/3 ou 2/3, tudo bem? Essa é a forma de falar, 2/3, tá? Então, próximo aqui, ó. Tipos de fração. Vamos começar falando dos tipos de fração. Fração própria. O que isso significa? Bom, a fração própria é onde o numerador é menor que o denominador. Esse símbolo aqui, gente, ó, é um símbolo de menor. Se você tem dificuldade em simbologia, nós temos uma aula de dicionário. Ou seja, onde eu trago várias simbologias da matemática, tá bom? Só você correr lá, eu vou deixar o card aqui, ó. Aí, se você tem dúvida, você clica nele, tá bom? E aí, você já assiste essa aula de dicionário, tá? Então, voltando aqui, ó. Esse é o símbolo de menor. Então, o numerador é menor que o denominador. Gente, olhando aqui para essa pizza, pizza brotinho, delícia, né? Ó, essa pizza brotinho, ela tá dividida em 4 partes. Então, o todo é a pizza. Eu dividi ela em 4 partes. Essas 4 partes, quem é mesmo? O denominador, tá bom? O todo, que é a pizza, foi dividida em 4 partes iguais, tá? Então, é o denominador. Então, vamos representar uma fração própria. Eu vou comer um pedaço da pizza brotinha aqui, ó. Tá bom? Então, eu tirei um pedaço. Tirei um pedaço. Então, a parte em que eu tomo do todo é o numerador. Eu tomei uma só parte. Então, eu tomei 1. Então, a fração fica 1/4 ou 1/4. Tudo bem? Então, essa é a fração própria, onde o numerador é menor que o denominador, tá bom? Eu poderia tomar 3 partes? Poderia. Vai virar 3/4. Continua sendo fração própria. Tudo bem, gente? Bom, próxima aqui.
a fração imprópria. Diferente da fração própria, a imprópria, o numerador é maior, esse é o símbolo de maior, que o denominador. Bom, agora nós temos duas pizzas aqui. A gente precisa de duas partes agora inteiras para mostrar a fração imprópria, tá bom? Então, aqui, ó, nós sabemos, então, que o denominador de ambas as pizzas é 4, porque ela está dividida em 4 partes iguais. A de baixo também. O denominador é 4. Tá claro aqui, né? Bom, agora eu vou tomar aqui, ó, toda essa pizza. A primeira eu vou comer toda. Então, eu vou tomar as 4 partes em que ela foi dividida. 4 sobre 4, tá bom? Então, eu comi toda a pizza. Na pizza de baixo, como eu já comi uma inteira, eu não vou aguentar comer ela toda. Eu vou pegar só um pedacinho. Então, eu tomei um pedaço. Eu tirei um pedaço. Então, da pizza de cima eu comi tudo. Então, eu peguei 4 pedaços de 4 pedaços que estavam divididos. E a de baixo eu peguei um pedaço de 4 que estava dividido também. Olha só, eu vou falar de operações de frações na próxima aula. Mas aqui, se eu somar 4 sobre 4 mais 1 sobre 4, eu obtenho 5 sobre 4. Nesse caso aqui, o denominador é igual, eu só somo os numeradores. Mas calma, não fique desesperado. Eu vou ensinar isso na outra aula, tá bom? Vamos falar só de operação de fração. Aqui é só pra gente explicar a fração imprópria. Bom, então aqui eu obtive uma fração onde o numerador é maior que o denominador. Tudo bem? Gente, mas olha uma coisa interessante aqui. Olha só, essa parte aqui, 4 sobre 4, vocês concordam comigo que 4 sobre 4 não é 1? Porque eu comi a pizza toda, então eu comi o todo, a parte. Eu comi uma inteira. Então, 4 sobre 4 é o próprio 1. Então, aqui essa fração 1 quartos mantém. O que eu posso tirar dessas frações? Que também esse 5 quartos é igual a 1 mais 1 sobre 4. A parte inteira mais a outra parte da outra pizza. E isso também pode ser reescrito dessa forma aqui, ó. O 1 quarto. Úrsula, que número é esse? É o chamado número misto. E nós vamos falar dele agora. Número misto é um número composto por uma parte inteira e uma fracionária. Bom, aquele número lá que a gente viu, ó, o 1 quarto, eu vou deixar ele aqui representado, tá bom? Desse lado aqui, ó. Foi as duas pizzas lá que a gente viu no exemplo anterior. Como eu posso fazer uma fração inteira virar um número misto? É isso que eu vou falar agora. É muito simples. A gente vai começar o quê? Dividindo a fração. Então, eu vou pegar o 15 e vou dividir por 4. É assim que começa. Então, vai dar 3. 3 vezes 4 dá 12 e sobra 3. Bom, gente, o que isso significa? Esse 3 do quociente aqui, ó, ele é a parte inteira do número misto, tá bom? O resto aqui, ó, vai ser parte da fração do número misto. Então, como assim, Úrsula? Ó, a parte inteira é o 3. 3 eu coloco aqui. Agora, o resto, que também é 3, ele vai fazer parte do número fracionário. Poxa, Úrsula, onde você tirou 4? Gente, o denominador aqui, ó, mantém, tá bom? Então, o quociente vira a parte inteira e o resto, ele vira a parte fracionária junto com o denominador que a gente já tinha na fração original. Ficou difícil de entender? Vou dar outro exemplo, tá bom? Vamos colocar outro exemplo aqui, ó. 20 dividido por 6, tudo bem? Como eu transformo isso? Primeiro de tudo, eu faço a divisão. 20 dividido por 6. Dá quanto? Aqui, ó. 3 vezes 6, 18 e sobra 2. Gente, 3 do quociente é a parte inteira. Então, aqui, ó, o 3 é a parte inteira. O que sobrou é a parte fracionária, tá? Então, sobrou o 2 sobre 6.
tudo bem? Eu transformo uma fração em um número misto também. E também posso fazer o contrário. É isso que eu já vou mostrar para vocês. E se eu tenho um número misto, Úrsula, como é que eu transformo ele em número fracionário comum? Agora eu vou mostrar para vocês. Olha que simples. Bom, eu tenho uma parte inteira, que é o 3, e uma fração. Como eu transformo ele, então, em uma fração só? O que eu vou fazer? Vou multiplicar o 4 por 3 e somar a 1. É fácil, olha. 4 vezes 3 é 12, mais 1, 13. E eu mantenho o denominador, certo? 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Temos, então, aqui a fração única, né? Sem ser número misto. Úrsula, mas como eu sei que isso tá certo? Gente, a gente pode tirar a prova real, ó. O que eu vou ter que fazer, então? 13 dividido por 4. Dá 3 vezes 4, que dá 12, e sobra 1. Lembram aqui, ó? Essa parte do 3 do quociente é a parte inteira. E o que sobrou aqui do resto é o 1, e ele vira parte da fração. O denominador é o 4, e nós temos, então, o número misto que temos de volta aqui do exemplo inicial. Muito simples, né, gente? Entenderam? Eu espero que sim. Se não, pode deixar no comentário que eu vou responder vocês na medida do possível, tá bom? Gente, agora a gente vai falar sobre fração aparente. Vamos continuar aqui nos tipos de fração. Bom, fração aparente é um caso de fração imprópria. A gente já vai falar sobre isso. Aqui, ó, a gente já sabe, o denominador é 4, tanto nessa quanto nessa, tudo bem? Porque a pizza brotinha aqui, ó, tá dividida em 4, tanto nessa pizza quanto nessa. Eu estou com fome, eu vou comer toda a pizza. Então, vou pegar as 4 partes dessa pizza aqui, ó. Então, as 4 partes foram tomadas, então ficou 4 sobre 4. Essa pizza também eu vou mandar ver. Vou pegar as 4 partes dela, tudo bem? Pegando as 4 partes. Então, essa aqui também ficou 4 sobre 4. Gente, vamos somá-las. Ó, como é que vai ficar? Mesmo denominador, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 4 mais 4 dá 8. 8 dividido por 4, todos nós sabemos que é 2, certo? Por isso, fração aparente. Ela aparenta ser uma fração, mas quando você vê, ela é o próprio número inteiro. E por que ela é um caso de fração imprópria? Porque vejam que o numerador é maior que o denominador. E a gente já viu, quando o numerador é maior que o denominador, é uma fração imprópria. Mas vocês viram por que ela é aparente? Porque ela aparentou aqui, ó, uma fração. E quando a gente viu, 8, quando você realiza a divisão dessa fração aqui, ó, dá um número inteiro. E realmente, né, gente, são 2 pizzas e eu comi elas todas. Então, a gente consegue ver claramente, quando eu tomo 4 partes de uma pizza inteira e outras 4 partes, se elas estavam divididas por 4, nós somamos essas pizzas e realmente nós chegamos no número em que elas eram. Uma pizza mais uma pizza, 2 pizzas. Então, 4 sobre 4 mais 4 sobre 4, 8 sobre 4. E 8 sobre 4 é 2. Ou seja, eu comi 2 pizzas brotinhos. Legal, né, gente? Por isso, fração aparente. Ela aparenta ser uma fração, mas é um número inteiro. E também, gente, todo número inteiro é uma fração. E depois eu vou falar disso, tá bom? É uma curiosidade. E eu vou fazer um vídeo de curiosidades pra vocês. Então, fiquem ligadinhos aí. Pessoal, agora a gente vai falar sobre fração equivalente. De olho aqui, então, ó. Nós temos agora 2 pizzas aqui divididas de maneira diferente. Essa primeira aqui, qual que é o denominador dela mesmo? É 2, porque ela está dividida em 2 partes. Essa outra pizza aqui está dividida em 4 partes, tudo bem, né? A gente já viu isso. Bom, nessa primeira pizza aqui, gente, eu vou tomar apenas uma parte dela, ó. Eu vou comer, então, metade dela aqui, né? Vou comer um pedação, toda essa parte aqui. Então, quanto que eu tomei dessa pizza aqui? 1 pedaço, tudo bem? Dessa outra pizza aqui,
eu vou comer 2 pedacinhos, tudo bem? 2 pedaços. Gente, o que é uma fração equivalente? Ela representa a mesma parte de um todo diferente. Por exemplo, nessa aqui, a gente consegue ver o quê? Que nessa pizza, ela está dividida em 2 partes, certo? Enquanto essa outra pizza da direita, ela está dividida em 4 partes. Porém, quando a gente vai olhar para as frações, elas são equivalentes. Por quê, Úrsula? Vejam que dessa aqui, que tinha 4 partes, eu comi 2. Mas essa aqui tinha 2 partes, eu comi 1. No fim das contas, eu não acabei comendo metade das duas, porque olha aqui, ó. Não é? Eu comi metade de uma, eu representei por 1/2. E aqui eu também comi metade. A diferença é que a representatividade dela ficou 2/4. Mas quando a gente olha para 2/4, isso é a mesma coisa que meio, porque eu divido aqui por 2 e divido aqui por 2. Então, 2 por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Isso é fração equivalente. Ela representa a mesma parte do todo de forma diferente. Aqui, eu representei uma pizza dividida ao meio, porém, ela tinha apenas 2 partes. Aqui, eu comi metade da pizza também, mas ela tinha 4 partes. A diferença é que eu comi 2 partes aqui e aqui eu comi uma só. Ou seja, elas são equivalentes, elas se parecem, têm formas de representação diferente, mas no final elas são iguais. Entenderam? Simplificação de frações. Gente, é muito fácil também, tá bom? Nós temos que simplificar as frações, porque se eu olhando aqui, ó, 12/20, como que a gente lê isso primeiro? É 12/20 avos. É uma representação de fração? Sim. Porém, quando a gente olha para ela, a gente sabe que tem que simplificar. Por quê? Porque essa forma aqui é de forma usual antiga. Hoje em dia, nós trabalhamos com frações irredutíveis, chamadas irredutíveis, ou seja, eu vou simplificando, 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 até que não dá para fazer mais nada, até que ela se torna irredutível, ou seja, não conseguimos mais dividi-la ou simplificá-la, tudo bem? E como a gente simplifica? A gente tem que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tudo bem? Tem sim. O que a gente tem que fazer então? O MDC. A gente faz o MDC entre o numerador e o denominador e divide por ele, pelo máximo divisor comum, tudo bem? Ou você faz divisões sucessivas, desde que seja o mesmo número, pelo mesmo número. Nesse caso aqui, ó, 12 e 20 são números pares, então eu já posso começar a dividir por 2, tudo bem? Vamos aqui, ó, dividir por 2, ambos os números. Isso aqui fica quanto? 12 dividido por 2 dá 6 e 20 dividido por 2 dá 10. Gente, olhando para essa outra fração agora aqui, 6 dividido por 10. Tem como dividir de novo pelo mesmo número? Tem, né? E qual é esse número? De novo, é o 2. Então, divido por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 10 dividido por 2 dá 5. Agora, olhando para essa fração aqui, 3 dividido por 5, eu consigo um número que eu possa dividir o 3 e o 5 por esse mesmo número? Não, né, gente? Porque eles são primos entre si. O 3 é primo do 5, então não dá para dividir pelo mesmo número, a não ser por 1, né? 3 dividido por 1, 3, 5 dividido por 1, 5. Então, fica 3 sobre 5, 3 quintos. Chegamos, então, na fração onde ela chama irredutível. Eu não consigo mais simplificá-la, eu não consigo mais reduzi-la. Por isso, ela chama irredutível, tá bom? Eu também tenho a forma de fazer com o MDC, que eu já chego direto nessa fração irredutível. É esse próximo exemplo aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? O MDC entre os dois números, tá bom? Então, aqui, ó, por 2 dá 5, dá 15. Por 3 dá 5 e dá 5. E 5 por 5
dá 1. Gente, qual é então o MDC desses números? É o próprio 5. Tá com dúvida de MDC? Nós temos uma aulinha só sobre MDC, regra prática e propriedades, tá bom? Você pode dar um pulinho lá e voltar aqui. Então, ó, o MDC entre 10 e 15 é o 5. Isso significa que a gente tem que dividir essa fração por 5. E assim nós chegaremos numa irredutível logo de cara. Então, vamos dividir aqui por 5, tá bom, gente? Ó, por 5 e por 5. Dá quanto? 10 dividido por 5 dá 2. E 15 dividido por 5 dá 3. Tem como a gente dividir mais? Não, né, gente? Porque quando a gente acha o MDC da fração e divide ela, nós chegamos na fração irredutível, uma fração que não tem como mais fazer mais nada. Vejam que o número 2 e 3 são primos entre si, então acaba aqui. Isso é simplificar a fração. Ou você vem dividindo sucessivamente pelos mesmos números, tá? Como nós fizemos aqui, dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo. Ou eu acho o MDC entre eles e divido de uma vez e já chego na fração irredutível. Eu tenho mais um exemplo, a gente vai usar aqui, vamos fazer divisão sucessiva aqui, ó. Dá para dividir por 2, são números pares, né? E por 2. 8 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. E agora, tem como eu dividir pelo mesmo número aqui? Não tem mais, né, gente? Não tem mais o que fazer. 4 e 9, se eu for dividir por 2, não dá. Por 3 também não dá. Então, não dá. Vamos só ver aqui, então, o MDC entre 8 e 18, que daí a gente já tira a prova real, ó. 8 dividido por 2 dá 4, por 18 por 2 dá 9, aqui por 2 dá 2, continuo 9, por 2 dá 1, continuo 9, agora por 3, 1 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Pronto, fechou. Qual foi a única linha que nós conseguimos dividir ambos? Por 2. Então, o MDC entre 8 e 18 é o próprio 2. Então, quando eu divido por 2, eu chego na fração irredutível 4 sobre 9. Tudo bem, gente? É bem simples, é bem fácil. Ou você pode optar se você quiser simplificar pela divisão sucessiva ou se você quiser simplificar pelo MDC, tá bom? Você, quem sabe, eu trouxe aqui duas possibilidades de fazermos simplificações de fração e eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós veremos operações de frações, multiplicação, divisão, adição e subtração. Fica aqui comigo, vem estudar matemática, já deixa seu like, já compartilha com os seus amigos, se inscreve no canal, qualquer dúvida deixa aqui também, tá bom? E um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!